programas falaremos sobre saúde social. O que é a saúde social? Como diz o poeta, nenhum ser humano é uma ilha e todos estão interligados e quando um sofre, o outro de alguma forma também sofre. Por isso, seu problema também é o da vizinhança, do mundo, da cidade. E essa preocupação global precisa gerar ações locais e pessoais para que o ambiente seja mais saudável. Por isso, o nosso propósito é criar essas ações reais, promovendo a unicidade entre o ser humano e o mundo. E a nossa convidada é a Ju Colombo, que é atriz, arte educadora e relações públicas. Também é membro da Coordenadoria Educacional da BSGI, Brasil, SOCA, HCAI Internacional. Tudo bem, Ju? Tudo, querida. E vamos falar sobre o que é esse Programação Educativa Makibuchi. Eu penso que é legal situar, assim, dentro de todo esse contexto que você deu, muito coerente com essa ação que a gente faz na sociedade educativa. Para a criação desse programa, a gente foi beber da fonte de uma filosofia oriental que fala da criação de valor, né? E como que se dá essa criação de valor dentro dessa filosofia? É na realidade do indivíduo, né? E a gente deve desenvolver caminhos que estimulem a manifestação do potencial criativo do indivíduo dentro da realidade dele. Então, isto posto, quando nós nos debruçamos nessa questão tão importante que é a educação, a gente entendeu que atualmente a gente vive uma doença social, né? A doença de realização humana, a doença do potencial, a questão de como eu produzo com o que eu sou, né? E o universo da educação traz muito assim essa questão, né? Desde da infância, né? E dentro da pesquisa que a gente foi fazendo no universo das escolas, esse programa ele é direcionado para a rede pública de ensino, né? E é um programa de capacitação para o educador. E a gente chama de educador todos os agentes que se relacionam com o educando, com o aluno, né? Então, assim, a tia da cantina, a mãe do amigo que leva o amigo na escola, toda essa sociedade do entorno da criança, ela o tempo todo está promovendo ações educativas, sejam elas boas ou não. Então, esse programa é um programa de sustentabilidade social. Ele estimula a capacidade criativa do educador por meio da arte, para que ele, dentro da sala de aula, uma vez vivenciado a capacidade artística dele em promover desenvolvimento com ele mesmo, com a realidade dele, ele é capaz de perceber isso no aluno e ser um agente facilitador dessa manifestação no aluno. Por quê? Porque o que a gente observa na conversa com o educador, principalmente o professor especificamente, que fica um longo tempo com o aluno, é que tem um desgaste na relação de educação, né? Um jogo muito cruel de responsabilidades, né? A família diz que é responsabilidade da escola, a escola diz que é responsabilidade dos pais, e essa questão da promoção da educação que crie valor no aluno fica um pouco perdida. Então, esse programa ele é formado por uma série de oficinas de arte e educação, e a gente escolheu a arte porque ela é uma linguagem que possibilita a ação criativa. Na arte você não tem julgamento, você não tem uma análise cruel, você tem simplesmente a manifestação da sua criação, seja ela qual for. Então a gente usa a arte como meio e não como fim, quer dizer, a gente não tem a pretensão de criar educadores artistas. E dentro desse olhar da arte como meio, a gente desenvolve oficinas de várias linguagens. E só te interrompendo um pouquinho, vale para fundamental até ensino médio? Tudo. Inclusive o EJA, sim, né, que é a educação dos adultos. Porque é uma ação que promove essa manifestação do potencial humano, né?
Que não tem idade. Que não tem idade, ainda bem. Porque nós seremos sempre jovens. Isso, eternamente jovens por mais tempo. Sim. Então, Ju, a gente vai falar no próximo bloco dessas oficinas, né? Tá. Você vai explicar mais pra gente como é que elas funcionam. Tá bom. Tá? Então, até já. Até já. Ju, quais são as oficinas e palestras, como você estava dizendo, né? Que estão contempladas nesse programa Ação Educativa Makibuchi? Tá. Então, assim, é um pacote formado de oficinas de arte e educação, mais palestras para os pais. Por quê? Porque dentro dessa linha filosófica que eu falei, que a gente foi beber na fonte, esse educador, Makiguchi, ele diz que existe um tripé que acompanha a vida do indivíduo, que é a família, a sociedade e a escola. Né? A escola sendo um lugar onde ele fica um bom tempo da vida dele, né? Ou deveria ficar. Sim. E aí, dentro desse tripé, a gente criou um sistema fechado que, assim, nós ficamos dentro da escola durante 1 ano e meio e uma vez por mês a gente leva para os educadores, num horário que eles têm liberado, essas oficinas que envolvem teatro, dança, música, confecção de texto, culinária, horta. São algumas linguagens que a gente entendeu que fazem de alguma forma parte do cotidiano do aluno, né? Todas essas oficinas, elas têm um padrão que é um aquecimento, uma parte central, que é onde a gente se debruça mesmo na linguagem, né? Por exemplo, se a gente fala do teatro, nessa parte central é onde a gente promove muitos jogos interativos que vêm mesmo da gênese do teatro, né? A mímica, a transmissão de uma ideia, a linha lógica de uma história, a dramaticidade, são todos elementos que a gente traz do teatro mesmo. E aí a gente tem uma parte reflexiva, que pra gente é o filé mignon, porque a gente vê o professor nesse momento se comportando como aluno, né? Trazendo à tona toda a bagagem de sentimentos, de vivência, de assertividade, de frustração que ele tem e simplesmente deixando isso vazar dele, assim, se colocando numa linha muito horizontal em relação ao processo que é do aluno também. E nesse momento ele tem um insight de como o aluno recebe o conteúdo que ele quer passar. E aí, com essa percepção, ele cria uma condição melhor de direcionar esse aluno no processo de aprendizagem dele. E quanto tempo dura a oficina, a palestra? Mais ou menos 1h30. A gente tem escolas que têm menos tempo, então a gente cria uma adaptação para que aconteça em 1 hora, e tem escolas que nos dão o ideal, assim, que é 1h30 de trabalho, né? Isso com relação às oficinas. E com relação às palestras, a gente também usa a arte como um veículo estimulador da vinda do pai para dentro da escola. E isso acho que é interessante porque é uma questão. O pai foge da escola. Porque ele entende que toda vez que ele é chamado na escola é para tomar bronca. Sim. Que o filho fez alguma coisa. A arte não é no bom sentido. Não é no bom sentido. Não é arte pela arte. Não é artista, é arteiro. Arteiro. E é infelizmente isso, porque assim, quando o aluno se destaca, quando o aluno promove uma ação que integra a sala de aula, onde ele tem uma ideia bacana, esse pai não é chamado na escola em geral. Né? Então realmente fica esse paradigma, esse registro de que a escola é o lugar onde eu vou para falar e para ouvir que o que eu estou fazendo como educação não é bom. Então a gente quebra um pouco essa âncora dos pais, promovendo ações artísticas onde ele se divirta, onde ele cozinha, onde ele crie coisas, e acontecem situações incríveis. Assim, a gente tem muitos depoimentos de pessoas que, por meio, por exemplo, da arte manual, desenvolveram um viés econômico para a família,
né? Então, realmente é uma coisa que vai criando um valor na relação do pai com a escola. E uma vez o pai lá dentro, a gente promove diálogos e reflexões sobre questões do universo desse aluno, mas de uma forma que o pai se sinta empoderado, porque ele também passa por vivências, todo o pacote é de vivências, e ele passa por vivências onde ele percebe o processo de aprendizado do filho. E essas palestras, essas oficinas acontecem após o horário de aula normal? Existe na escola um horário que é uma janela que o educador tem e que a própria estrutura do ensino da rede pública promove cursos para a escola, né? E a gente entra exatamente nesse horário, nessa janela, né? Aí, o ideal para a gente é quando a gente consegue agregar os professores dos 2 turnos, né? Porque quando tem esse espaço... Normalmente é manhã e noite, né? Manhã e noite. Sim. É manhã e noite. Pública. Exatamente, é manhã e noite. E às vezes não dá, porque o professor ainda tem aquela coisa cruel da jornada dupla, tripla, né? Então Sim. Ele acaba um turno de aula, corre para outra escola. Mas uma coisa muito interessante é que quando ele vivencia, ele gosta tanto que ele sai correndo para outra escola falando: olha, tem um projeto que é incrível! Não posso perder! Não pode perder! E a gente vai continuar falando sobre esse programa no próximo programa. E estamos nas mídias sociais. Acesse nosso canal no YouTube, Programa Sede Saúdes. E inscreva-se. Até lá, Ju! Até!